Graça e paz, povo de Deus, amadas irmãs e irmãos. O livro do Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo, revelação dada por nosso Deus através do seu servo João, o apóstolo João. E hoje nós vamos ver no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, o que o apóstolo João descreveu em sua visão. E diz assim a palavra: E o quinto anjo soou, e então eu vi uma estrela cair do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. Queridos, é essa estrela que cai do céu, essa estrela que João viu cair do céu, né, sobre a terra, é o anjo caído. É a revelação do nosso Deus de que essa estrela caída são os demônios, é o próprio Satanás, né? É o Satanás, é o anjo que caiu. Ele caiu por quê? Porque ele teve inveja do poder de Deus. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. E da fumaça saíram locustas sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder dos escorpiões da terra. Queridos, Satanás não tem poder em si mesmo. Ele recebeu o poder de Deus. Deus concedeu poder para Satanás, né? Mas dele mesmo ele não tem poder, ele não criou nada, ele não é nada. No nome do Senhor Jesus, nós, servos do Senhor, aqueles que já aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, já receberam o selo da promessa. O Senhor já nos lavou, já nos limpou com o seu próprio sangue. Versículo 4: E foi-lhes ordenado que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Queridos, queridas, todos aqueles que não se preocuparam durante a sua vida, a sua caminhada em receber, em conhecer ao Senhor Jesus, todos aqueles que não confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e o único Salvador, todos que não não receberam o selo de Deus nas suas testas, esses vão sofrer quando o Senhor Jesus ele voltar à terra, quando houver o juízo de Deus, quando Deus der o poder a Satanás de atormentar todos aqueles que não tiveram, que não têm o selo de Deus. Então, queridos, neste dia será um dia de choro, de pranto, de ranger de dentes. Diz assim então a palavra, versículo 5: E foi-lhes designado que não os matasse, mas que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. Queridos, a coisa é muito séria.
nós precisamos tomar uma decisão enquanto há tempo. A palavra do Senhor nos revela que o próprio Deus, ele vai conceder esse poder a Satanás e aos seus anjos caídos, para que atormentem aqueles homens que não possuem o selo de Deus, né? E o tormento será como a dor, né? Quando o homem é picado por um escorpião. Eu nunca fui picada por um escorpião, mas imagino a dor daquele que tem o veneno de um escorpião no seu sangue, percorrendo, né, partes do seu corpo. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Queridos, esses homens deveriam desejar o Senhor Jesus. Eles deveriam desejar, né, se aproximar, clamar por misericórdia. Diz a palavra que eles vão desejar a morte, mas até a morte fugirá deles. Versículo 7, o aspecto das locustas era semelhante a de cavalos preparados para a batalha, e sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como as faces de homens, e eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes dos leões, e eles tinham couraças como se fossem couraças de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses, por um tempo. O próprio Deus vai permitir que aqueles que não possuem o selo de Deus, aqueles que não se renderam, aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e o único Salvador, Deus vai permitir esse sofrimento no final, no dia do juízo, quando o Senhor Jesus voltar à terra para resgatar a sua igreja, quando houver o juízo sobre a terra. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo, o próprio Satanás, sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega seu nome é Apolion. Um ai já se passou, e eis que 2 outros ais vêm a seguir. Queridos, ainda há tempo. Provavelmente, muitos irmãos e irmãs ouvirão essa mensagem, mas certamente muitos que ainda não se decidiram, que ainda não se entregaram, não se renderam aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Ainda há tempo. O Senhor Jesus, ele está às portas. Em breve, o Senhor Jesus voltará. E ele vai voltar como juiz. Ele tem estado sobre a terra como nosso advogado. Ele tem advogado as nossas causas. Ele tem sido misericordioso para conosco. Somos salvos pela graça e não pelas obras. E o Senhor está nos dando um tempo, mas chegará aquele grande dia em que ele voltará como juiz. Ele fará o juízo e a justiça na terra. E aqueles
que não tiverem o selo na sua testa, o selo dado pelo Senhor, esses vão gemer, esses serão atormentados, como está lá no versículo 5 do capítulo 9 do livro do Apocalipse. Eles serão atormentados por Satanás e seus anjos caídos. Então, queridos, ouçam, meditem na palavra do Senhor, examinem as escrituras sagradas. Se vocês não querem ouvir o homem de Deus, a mulher de Deus, orem, meditem, examinem as escrituras, peçam ao Espírito Santo para falar ao coração de vocês, para revelar a verdade, a palavra de Deus ao coração de vocês. E ainda há tempo. Procurem uma igreja mais próxima da sua residência, do local onde você mora, ou estuda, ou trabalha. Procure caminhar, né? Conversem com pessoas de confiança, com pastores, com pastoras, com ministros do Evangelho que preguem a verdade e comecem a caminhar. E durante a caminhada, o Senhor, o nosso Deus, através do Espírito Santo, Ele mesmo vai preparar o seu coração, vai fazer as mudanças que serão necessárias ao longo da caminhada. A conversão é um processo. Ninguém muda de um dia para o outro, né? As mudanças vão acontecendo durante a caminhada. Então, esse é o convite. Tome uma decisão hoje. Entregue a sua vida. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus. E grandes coisas, grandes mudanças Ele fará na sua vida e na sua família. Deus te abençoe com essa palavra, queridos. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua saúde, a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E grandes coisas, certamente, Ele fará.